Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto aqui bastante importante que é sobre a política de crédito. Eu queria mostrar para vocês um exemplo do que pode ser essa política de crédito, né, quando uma empresa precisa oferecer crédito para os seus clientes, né? Os seus clientes, eles não, muitas vezes não têm condições, né, de fazer o pagamento da compra à vista e aí eles vão optar pelo pagamento a prazo e a empresa precisa definir uma política de crédito para saber, né, quanto de crédito ela pode disponibilizar para cada cliente, né, fazer uma classificação aí, uma análise de risco, né? E aqui eu queria mostrar nessa aula aqui um exemplo para vocês de como isso pode ser feito. Então a primeira coisa aqui, né, a política de crédito ela é baseada nos 5 Cs do crédito, né, que são esses que estão aqui em verde, né, a capacidade, que é basicamente a verificação da competência gerencial da empresa, né, se ela consegue aí superar todas as dificuldades, os desafios, né, se a gestão da empresa está preparada aí para enfrentar os desafios. Depois o segundo C é o C de caráter, que basicamente é verificação da idoneidade, né, da gestão da empresa em pagar os compromissos que foram assumidos anteriormente. Depois o próximo C é o C de capital, que é basicamente verificar a situação econômica financeira da empresa, né, olhando para os indicadores dos demonstrativos financeiros, dos demonstrativos contábeis. Depois o quarto C é o C de condições, né, que diz respeito à economia, à conjuntura econômica, né, mas também conjuntura de mercado em torno da empresa para saber se a empresa está numa situação, né, que pode oferecer crédito para os seus clientes. E o último C, o quinto C, é o C de colateral, que se refere basicamente às garantias que uma empresa dá, né, quando vai obter crédito. Claro que aqui nós estamos falando de uma situação de uma empresa de pequeno porte. As empresas de grande porte elas fazem isso através dos seus sistemas, né, dos seus sistemas, ou usam parceria com algum banco, alguma instituição financeira para oferecer crédito. Mas muitas vezes a gente tem uma situação de uma pequena empresa que ela mesma quer gerenciar o seu crédito, né, as suas políticas de crédito, e aí então talvez esse vídeo aqui ajude você que tem essa intenção. Então vamos lá. Talvez nós vamos ter que dividir esse vídeo em dois, né, para não ficar muito grande, muito longo, mas vamos começar a entender aqui então o que essa planilha traz para a gente. Primeira coisa aqui, né, o valor do financiamento que o cliente está pleiteando, e aí a gente avalia alguns indicadores do cliente, né, da empresa cliente. Primeiro, qual que é o valor do capital dessa empresa? Aí depois aqui nós fizemos uma conta que é a relação do capital com o empréstimo, deu esse 4,49. Depois nós analisamos a liquidez corrente, 1,92, a liquidez geral, 1,66. Aqui está o último valor, né, da liquidez corrente, da liquidez geral. Pode ser o último trimestre disponível, o último ano, né? Depois, qual é a participação do capital de terceiros no total de capital que essa empresa utiliza? São indicadores então da empresa. E qual é o seu último indicador de ROI, né, que é o retorno sobre o investimento dessa empresa cliente. Depois nós temos aqui alguns indicadores gerais, né, da conjuntura econômica. A taxa de juros, a taxa Selic anual, a inflação, né, estimada para o ano, e a cotação do dólar são então indicadores aqui da economia do país. Bom, com esses indicadores, aí a gente vai agora avaliar as capacidades, né? Então são os 5 Cs que estão aqui do lado. E veja, nesse exemplo, né, a gente adotou aqui uma pergunta, aliás, 5 perguntas para cada C, para cada C da política de crédito. E a resposta aqui nesse exemplo pode ser sim ou não. E conforme, né, a gente vai dando resposta sim ou não para cada uma dessas perguntas, né, dessas questões, nós vamos pontuando um score de crédito do cliente. Ou seja, a gente faz essa pergunta em relação ao cliente, o gestor financeiro faz essa pergunta, ele avalia e responde essa pergunta e automaticamente isso vai pontuando, né, um score de crédito para o cliente. Então, eu vou fazer os dois primeiros aqui, a gente dá uma paradinha no vídeo e continua num outro vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Então,
A primeira aqui é a avaliação da capacidade, ou seja, né, nós estamos avaliando basicamente a competência gerencial da empresa cliente que está pleiteando aí o crédito. Então a gente fez uma primeira pergunta ali: o setor em que se encontra essa empresa passou por crise nos últimos 5 anos? Se não houve crise, você vai responder não, né? E quando está verdinho aqui é porque isso está ajudando a pontuar, né, positivamente o score de crédito do cliente. Se a gente respondesse sim aqui, vai ficar vermelho. Eu fiz aqui uma programação que fica vermelho para mostrar, olha, isso é, né, contrário à liberação do crédito lá do cliente. Mas vamos supor que não, que a resposta fosse não. Houve troca da gerência ou da equipe nos últimos 3 anos? Também não. Ou alguma empresa dessa mesma área de atuação da empresa avaliada quebrou nos últimos anos? Resposta nesse caso aqui também não. Depois, todos os gerentes financeiros da empresa cliente têm pós-graduação na área de finanças? Sim, né? E todos os membros da equipe financeira têm graduação? A resposta aqui foi sim. Poderia ser não também, né? Então, nesse caso aqui, como está tudo na cor verde, né? A gente tem 5 pontos aqui, né? Ou seja, nota máxima para avaliação da capacidade. Pois para o segundo C, né, a avaliação do caráter, a gente também fez 5 perguntas. Né? Primeiro, há algum registro de inadimplência da empresa avaliada nos últimos 3 anos? A resposta foi não. Há alguma reclamação não resolvida registrada no PROCON ou no Reclame Aqui para a empresa, cliente? Não. Há alguma restrição no CNPJ dessa empresa? Não. Algum membro da diretoria da empresa responde por processo civil, né, ou criminal? Não. E por último, a empresa apresentou, né, documentos aí de certidão negativa de débito junto ao fisco municipal e estadual? Sim, a empresa apresentou. Então, nesse caso também, a avaliação do caráter aqui terá a pontuação máxima. Nós vamos continuar no segundo vídeo e a gente vai mostrar onde que essa avaliação, né, vai implicar depois no resultado, né, da concessão ou não do crédito ao cliente e também nos juros que esse cliente vai pagar por esse empréstimo que ele está pleiteando, na verdade por esse financiamento, né, da compra de alguma matéria-prima ou de algum produto que ele tenha feito, né, mas que não consegue pagar à vista e ele precisa do crédito para pagar isso em algumas prestações. A gente volta num segundo vídeo para fazer essa continuação, né, desse conteúdo aqui. Obrigado e até daqui a pouco.